Boa noite. Começando com o livro Mantras de Vida de Loester. Eu sou luz, por isso nunca ando em trevas. No livro dos Espíritos, no capítulo da Lei de Conservação, entramos no item Meios de Conservação. É a pergunta 704 que fala: tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de consegui-lo? Claro, e se ele não os encontra, é que não compreende. Não seria possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de conseguir. Essa é a razão pela qual a terra produz de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam, visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. E os homens acabam se desentendendo e não dividindo equitativamente, né? No livro Obras Póstumas, entramos num novo capítulo, As Aristocracias. A aristocracia vem do grego aristos, o melhor, e kratos, poder. A aristocracia, pois, em sua acepção literal, significa o poder dos melhores. Há de se convir que o sentido primitivo tem sido por vezes singularmente deturpado, mas vejamos que influência o espiritismo pode exercer na sua aplicação. Para esse efeito, tomemos as coisas no ponto de partida e acompanhemo-las através das idades, a fim de deduzirmos daí o que acontecerá mais tarde. Em nenhum tempo, nem no seio de nenhum povo, os homens em sociedade têm podido prescindir de chefes. Com estes, deparamos nas tribos mais selvagens. Decorre isso de que, em razão da diversidade das aptidões e dos caracteres inerentes à espécie humana, há por toda parte homens incapazes que precisam ser dirigidos, homens fracos que reclamam proteção, paixões que exigem repressão. Daí a necessidade imperiosa de uma autoridade. É sabido que nas sociedades primitivas essa autoridade foi conferida aos chefes de família, aos antigos, aos anciãos, numa palavra, aos patriarcas. Essa foi a primeira de todas as aristocracias. Tornando-se numerosas as sociedades, a autoridade patriarcal veio a ficar impotente em certas circunstâncias. As querelas entre povoações vizinhas deram lugar a combates. Fez-se mister para dirigi-las não mais os velhos, porém os homens fortes, vigorosos e inteligentes, daí os chefes militares. Vitoriosos, estes chefes foram investidos de autoridade, esperando seus comandados que, com a valentia deles, estariam garantidos contra os ataques dos inimigos. Muitos, abusando da posição a que tinham sido elevados, se apossavam dela por si mesmos. Depois, os vencedores passaram a impor-se aos vencidos ou reduzi-los à escravidão. Daí a autoridade da força bruta, que foi a segunda aristocracia. Os fortes, com os bens que possuíam, transmitiriam muito naturalmente a seus filhos a autoridade de que desfrutavam, e os fracos nada, ousando dizer, se habituaram pouco a pouco a ter esses filhos por herdeiros dos direitos
que os pais haviam conquistado e a considerá-los seus superiores. Assim, veio a divisão da sociedade em duas classes, a dos superiores e a dos inferiores, a dos que mandam e a dos que obedecem. Estabeleceu-se de tal modo a aristocracia do nascimento, que tão poderosa e preponderante se tornou quanto a da força, visto que se não tinha por si a força, como nos primeiros tempos, em que importava fizesse cada um o sacrifício da sua pessoa, dispunha de uma força mercenária. Na posse de todo o poder, ela naturalmente se arrogou todos os privilégios. Aqui vai longe. É um capítulo bastante extenso, então vamos ler um pouquinho de cada vez, mas já dá para ter uma ideia do que vem por aí. Vamos terminar então com as trovas do Tempo de Mães, é o título. A primeira é de Vivita Cartier. Coração de mãe recorda, entre alegrias e dores, um lago feito de pranto, sempre enfeitado de flores. E de Casimiro Cunha. O espírito, quando quer evoluir, a rigor, pede um corpo de mulher e faz-se mãe por amor.